Olá, essa é a nossa terceira aula e, como tema, nós trataremos o enfoque dos espaços de controle social dos direitos da criança e adolescente, bem como o sistema de informação e a estrutura da rede de proteção das demandas relacionadas aos conselhos. Bom, é importante a gente apresentar aqui que a criação do sistema de proteção da defesa dos direitos da criança e adolescente está previsto desde a Federal de 1988 e da implementação do Estatuto da Criança e Adolescente. E esses espaços eles foram criados como dispositivos institucionais eh, relacionados a diversas leis, programas, órgãos, sistemas de informação que constituem, né, um novo circuito de práticas institucionais que garantem o atendimento cotidiano para atuação articulada, como nós já tratamos, né, referente aos direitos da criança e adolescente. Então, buscando trazer aqui toda essa dimensão do caráter democrático, inovador, né, atuação articulada entre esses diversos atores, o sistema ele busca estabelecer toda uma atuação também síncrona, né, como destaque, né, daquilo que nós trazemos enquanto circuito de práticas, ressaltamos a função de uma estruturação de um sistema específico de informação relacionado à criança e adolescente que se chama CIPIA. E este sistema ele é uma plataforma, na verdade, nacional, qualificada de apoio, né, retaguarda das ações federativas, de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas à infância e adolescência. Né? Então, esse sistema ele tem essa integração direta também com os espaços de participação e controle social, e ele atua diretamente com esse serviço, né, voltado a esse pacto federativo, com base nos eixos temáticos de ações relacionados à capacitação, sistematização, análise e distribuição de informação analíticas, né, com recortes específicos no município, regiões, no âmbito nacional, sobre o cenário, principalmente voltado ao enfoque das violações de direitos humanos, com o tema da criança e adolescente no Brasil. E a partir desse sistema também subsidia também para o exercício do controle social, para, né, assim, a atuação mais veemente da sociedade civil na garantia dos direitos do Estatuto da Criança e Adolescente, bem como pensando também naquele mesmo processo do que nós já debatemos sobre ações articuladas entre as diversas políticas, né? Então, quando a gente vai falar sobre a natureza do CIPIA, ele acaba sendo um instrumento estratégico, descentralizado, né, de interesse público, nesses processos também do que envolve a organização das informações sobre as violações e mesmo a garantia dos direitos da criança e adolescente, né? A gente vai falar que esse sistema, aí ele acaba tendo versões que iniciaram desde de 1996, então quando a gente fala, né, desse sistema ele já vem de longa data, mas a gente vai ver, né, que na verdade entre o período de 2008 e 2010 que acaba tendo todo um aperfeiçoamento sobre essa forma de organização desse software, né, e é um sistema desenvolvido a partir de diversas versões que vão buscando estabelecer, né, assim, diversas diretrizes, né, de planos decenais articulado também ao que envolve, né, o direito da criança e adolescente e as previsões daí da inserção das informações no sistema. E também a gente vê que esse sistema ele também contribui, né, nos compromissos internacionais pactuados pelo Estado brasileiro junto ao sistema ONU, como também a discussão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que a gente precisa ter esse panorama, né, da situação da criança e adolescente no contexto brasileiro, tentando traçar, né, como que acaba sendo as principais demandas, as principais pautas relacionadas à garantia de direitos, bem como nós falamos as violações de direitos da criança e adolescente que precisam, enfim, a partir desse sistema, dar evidência, né, da necessidade de pensar em políticas públicas de forma mais estruturantes, mais, na verdade, relacionadas mesmo às necessidades concretas, né, da realidade brasileira. Então, muito além de funcionar simplesmente como repositório de dados, a gente vai perceber que o CIP ele é entendido como uma plataforma mesmo, né, de gestão de monitoramento, voltado tanto aos conselhos tutelares, principalmente, mas também com essa interface com os conselhos de direitos, né? Os próprios atores do sistema de justiça utilizam também informações desse instrumental. Então, deste modo, esse sistema ele vai buscar estar relacionado à garantia, à promoção, à proteção dos direitos da criança e adolescente dentro desses diversos vieses, né? Então, na prática, o CIPIA ele acaba ficando mais atrelado ao contexto do Conselho Tutelar, então ele é um sistema nacional de registro de informações
de garantia de direitos da criança e adolescente, né? E tem justamente toda essa necessidade de estar, né, buscando operar esse agrupamento de base de dados que são colhidos, agrupados de formas diversas, né, dentro daquilo que a gente falou do sistema de informação. E é interessante também a gente apresentar, né, que um outro espaço além do CIPIA, que é bem importante a gente preconizar, né, assim, a discussão, acaba sendo também a própria rede, né, de proteção, como uma articulação de pessoas, organizações, instituições, com o objetivo de compartilhar causas e projetos, né, dentro de uma perspectiva democrática, de organizações baseadas dentro dessa lógica da cooperação, dentro dessa lógica da conectividade e de potencialidades também de competências comuns. Então, a gente vai ver, né, que no artigo 227 da Constituição e também do artigo 86 do ECA, acaba configurando a necessidade de implementação dessa rede, essa rede de proteção social, né, e dele também acaba tendo toda uma ação articulada, né, de órgãos governamentais, não governamentais, que também tem essa interface com a garantia do controle social. Então, quando a gente vai falar, né, dessa definição da rede de proteção social com essa articulação entre esses diversos entes, a gente fala que essa rede, de fato, ela tem, né, assim, toda essa vinculação do que está voltado a um trabalho coletivo, a um trabalho de controle social também, que indica as necessidades de ações conjuntas, compartilhadas, né? Então, quando a gente trata sobre esse conceito de rede social, é interessante a gente conseguir também atrelá-lo ao conceito de uma teia, né? Uma teia social, uma malha de múltiplos fios e conexões e, portanto, né, assim, essa articulação, ela vai se dando a partir de diversas formas, como a articulação das políticas públicas, a articulação de uma aliança estratégica entre os atores da sociedade civil, do poder público, forças institucionais, né, que vão buscar, né, tá fazendo esse exercício da partilha tanto do poder, mas também com definição de princípios norteadores de ações comuns, né, dentro dessa aliança que vai se estabelecendo na rede social de proteção. Então a gente identifica, né, o quanto que acabam sendo implementados projetos, ações e programas a partir dessa articulação mais ampliada de rede, que tem essa interface direta com o controle social, né, e que também buscam fomentar essa participação das organizações da sociedade civil, bem como da própria comunidade local, para pensar em possibilidades de atuação conjunta com as comunidades, com os direitos da criança e adolescente, inclusive, né, assim, pensando em chamar as crianças e os adolescentes para pensar de que forma que pode estabelecer algumas alternativas de políticas públicas a partir dessa abordagem trazida por esse segmento específico. Bom, como eu falei, né, foi um grande prazer trabalhar essa disciplina com vocês. Nós vamos estar em contato o tempo todo no Blackboard, nas diversas atividades, nos fóruns, discussões, nas mensagens, e espero que tenha sido profícuo, né, essa nossa discussão, esse nosso debate, que nós tenhamos várias outras oportunidades de encontro, bem como daí de construção de conhecimentos. Muito obrigada!